Tudo no mundo tem uma vida útil. E quando pensamos em personagens da fantasia ou até mesmo em personagens aí de diversas franquias, tanto do cinema, dos animes e afins, isso também não é diferente. Em algum momento, nosso personagem favorito vai morrer. Só que existem alguns personagens que morreram de formas tão memoráveis que a gente até entende o porquê eles morreram e a importância da morte deles para a obra. Fica aí que o papo de hoje é sobre isso. Roda a vinheta. Fala galera, tudo na boa? Thiago Zabo na área. Galera, há quem diga que a única certeza da vida é a morte. Então, em algum momento, todos nós vamos morrer. E no mundo da fantasia, quando a gente pensa em filmes, séries, animes, quando a gente pensa em HQs, em algum momento nossos personagens preferidos vão cruzar, né, o véu. Em algum momento eles vão partir também. E claro que na maioria das vezes isso não acontece com o protagonista, mas em algumas obras nem mesmo ele escapa do fim. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso vídeo. Só que antes da gente avançar para o conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. E já que vai se inscrever, não se esqueçam de ir até o Instagram e seguir a gente, @canal_resenhageek. Lá tem conteúdo novo todos os dias e aqui conteúdo novo toda quarta-feira. E é sério, pessoal, dá uma ida lá, dá uma conferida, segue a gente aqui também, comentem que isso ajuda muito o nosso canal. Como vocês podem ver, a gente já está no local onde vai ser aí o futuro estúdio, mas por enquanto ainda não iniciamos as montagens. Mais breve, vêm boas novidades relacionadas ao nosso estúdio, acredito que vocês vão gostar bastante. E agora, sem mais delongas, direto pro vídeo. O filme O Último Samurai, de 2003, conta a história de Nathan Albin, que é um veterano, né, de guerra, que foi convidado a ir até o Japão para poder treinar o exército do imperador. Na época estava acontecendo ali meio que uma interferência, né, uma interferência do Ocidente em relação à cultura do Japão, né, pelo que o filme retrata. E aí ele foi para lá para treinar esse exército. Só que aí houve um confronto entre o exército que ele estava treinando com um grupo de samurais. E aí ele acaba sendo capturado por esse grupo de samurais logo no início do filme. E após ser capturado, Nathan é levado para aldeia ou para o vilarejo desses samurais, onde ele conhece o Katsumoto, que é um renomado líder desses samurais. E aí Katsumoto acaba batendo um papo com ele, eles acabam batendo um papo, Nathan pensando em que momento ele seria morto ali na obra. E conforme o tempo vai passando, conforme o tempo vai avançando, ele vai vendo que os samurais não estão tão vilões assim. Ele vai começando a entender a motivação dos samurais. Além, é claro, de ele ficar extremamente admirado com a forma como os samurais vivem no dia a dia. Até porque, né, nessa parte do filme, ele já começa a entender, e o Katsumoto explica para ele o conceito de Bushido, que é como se fosse o código de honra do samurai. E a interação entre o Katsumoto e o Nathan é muito legal. Porque o Nathan, ele tem ali, nessa altura do filme, ele tem muita mágoa guardada, ele é atormentado pelas visões do passado relacionado a pessoas que ele matou no campo de batalha e afins. E aos poucos, conversando com o Katsumoto acaba se tornando quase que um mentor dele. Só que, na verdade, os dois estão se conhecendo como se conhecessem inimigos, né? Tô conhecendo o meu inimigo, tô aprendendo sobre o meu inimigo, sobre a cultura dele. E isso vai se desenrolando de tal forma que quando o Nathan sai da aldeia, ele tá completamente mudado. E ele entende que o que está acontecendo com o Japão naquele momento não é uma evolução, não é o progresso. São interesses financeiros. Venda de armas, compra de armas, aumento de poderio. É um jogo político. E aí existe um confronto, né? Onde o exército do imperador quer enfrentar os samurais. Nessa altura, o Nathan já descobre que os samurais eram o antigo exército, os antigos protetores, guarda-costas do imperador, e o Nathan acaba ficando do lado dos samurais. Rola uma batalha ferrenha de exército, tal, muita estratégia, o filme é muito rico como um todo, e quase no final da batalha, o Katsumoto morre.
Só que a importância dele pro Nathan, pro desenvolver do filme, pro conceito como um todo é memorável. E a forma como ele acaba morrendo, caindo, vendo as folhas, né, de cerejeira caindo, e ele tendo ali a morte honrosa, a morte de um guerreiro. E a morte dele é tão importante que quando ele morre, o outro lado do exército, que também conheciam, param de atacar, se ajoelham e reverenciam a morte do Katsumoto. Então não tinha como eu não trazer a morte dele pra cá. No filme 300, após Esparta ser ameaçada pelo exército do exército dos persas, o conselho, né, dos políticos começa a pensar a possibilidade de se render ao exército de Xerxes. Só que para alguns homens, né, principalmente quando a gente fala de lendas e afins, para alguns homens se render quando a gente tem que proteger a nossa terra, a nossa família, não é uma opção. E aqui a gente vai trazer um pouco sobre o Leônidas. No filme, o Leônidas passou por um treinamento árduo até se tornar um guerreiro. Depois ele assume, né, o trono ali como o rei de Esparta, né, o líder de Esparta. E, cara, ele é um cara honrado, muito virtuoso, focado ali, tem uma relação muito próxima com os guerreiros de Esparta. Porém, a pressão dos persas está começando a irritar o Leônidas e a Grécia como um todo. Algumas cidades da Grécia, né, alguns reinos da Grécia já acabaram cedendo. E aí o Leônidas vai se consultar com o oráculo. Ele que já é um cara que venceu diversas batalhas, é um rei imensamente respeitado na Grécia inteira. E ele decide ir conversar com o conselho. O conselho fala que não faz sentido ele ir para a briga, mas ele não está nem aí. Eu vou proteger minha família, eu vou proteger a minha terra, vou proteger a minha nação. E ele junta os principais soldados dele e acaba indo com 300 soldados para as Termópilas. Chegando lá, os caras lutam, brigam pra caramba, os caras tretando feio. E, cara, só 300 espartanos estão segurando ali grande parte do exército de Xerxes. Conforme o tempo vai avançando, Leônidas acaba sendo traído e acaba sendo emboscado, né, no estreito. Ainda assim eles tentam resistir, mas infelizmente todo o exército dos 300 espartanos acaba morrendo e o Leônidas morre também. Só que a morte dele é memorável por quê? Porque ele conseguiu provar que 300 pessoas quase deram conta de uma grande porcentagem do exército. Por quê? Porque os gregos ali naquele momento os espartanos principalmente, eram guerreiros muito mais preparados para a batalha do que os persas. E quando a morte de Leônidas representou a possibilidade da Grécia se juntar e vencer. Tanto é que a morte dele é celebrada no filme como uma honraria e, ao mesmo tempo, ela é o marco que cria a junção de outros exércitos que acabam indo para cima do Xerxes, até criando ali, né, o segundo filme de 300. E é uma morte extremamente memorável que acho que foi um dos melhores filmes, assim, épicos desse segmento que eu já assisti. Quem aí é fã de Supernatural? Eu confesso pra vocês que eu sou um eterno fã da série. Só que eu também concordo e entendo que as melhores temporadas no quesito, né, cronologia da história e consistência de ser, né, uma boa série pra assistir, ocorreram entre a primeira e a quinta temporada. Todo mundo, né, que é fã de Supernatural fala, putz, se acabasse na quinta seria perfeito. Só que assim, Supernatural é uma série que a gente é fã, que a gente quer assistir. É aquela série que você não tem nada pra fazer, tá sem dúvida do que assistir, coloca ali que é sucesso, mesmo que você já tenha visto o episódio 10 mil vezes. Inclusive tem até alguns rumores falando sobre o Jensen Ackles e o que faz o Dean e o Jared Padalecki que faz o Sam terem se juntado para ver aí uma possibilidade de criar ele talvez mais uma temporada. Até porque, né, o spin-off de The Winchesters não deu certo. Conta a história dos pais deles, só que tá meio que distorcida quando a gente pensa no contexto histórico da série como um todo. Só que no 23º episódio da 12ª temporada acontece uma coisa. A gente sabe que além de Sam e Dean, tem muitos personagens que são queridos do público. O próprio Castiel, o Bob Seger,
a gente sabe que tem a Mary Winchester, o próprio Jon. Só que tem um personagem que todo mundo ama e odeia ao mesmo tempo. É o nosso malvado favorito, Crowley. E, como eu mencionei, no 23º episódio da segunda temporada, eles precisam, né, aprisionar o Lúcifer de qualquer forma. E o Lúcifer, ele tá tunado, tá completamente poderoso. E aí, o Sam e o Jim tentam, lutam, Castiel, tá todo mundo junto. E aí chega um momento aonde o Crowley brilha. Porque lá na 10ª temporada, se eu não me engano, quando eles estavam tentando aprisionar Abaddon, tem um processo ali pelo qual o Crowley passa, que é uma espécie de exorcismo descoberto ali pelos Homens de Letras, onde você consegue fazer com que a alma de um demônio ela volte a ser uma alma humana. E o Sam acaba fazendo isso com o Crowley, onde ele acaba injetando, fazendo diversas aplicações, né, de injeção de sangue humano no Crowley. E aos poucos o Crowley vai ficando humanizado, e aí ele começa a entrar em contato com os sentimentos dele, e no final o Sam meio que exorciza ele, e naquela época o Crowley, né, tava como o Rei do Inferno. Então ele fica muito mais propenso aos sentimentos humanos. E ele sempre teve ali, né, como é que eu vou dizer pra vocês? Ele sempre gostou muito do Jim, né? E ali, nesse episódio da 12ª temporada, para conseguir finalmente prender o Lúcifer, Crowley se sacrifica para salvar o Sam, o Dean e também, né, entre aspas, tentar ali, né, salvar a humanidade como um todo. E foi muito legal, porque você tem o Crowley como uma espécie de anti-herói. Uma hora ele tá do bem, uma hora ele tá do mal, você nunca sabe para que lado ele vai. E pra série foi muito importante porque, vamos lá, ele deu mais uma oportunidade dos irmãos Winchester tentarem vencer. Tem até uma parte que acontece, acho que na 13ª temporada, começo da 13ª temporada, onde o Jim chega com um Impala no lugar, ele fala que vai comprar uma coisa, ele fala que vai no banheiro, enquanto o Sam entra no mercadinho, ele começa a socar uma placa, machuca a mão, e ele começa a rezar, e inclusive o Jim fala: Senhor, você sabe que eu não sou fã de orações, eu não confio muito nisso, mas a gente não tá conseguindo lidar com tudo que tá acontecendo, e eu quero que o senhor traga de volta, traga a mamãe, traga o papai, traga o Bob, traga o Castiel, até o Crowley traz de volta. Puta, é emocionante essa cena. Então a morte do Crowley tem muito peso na série Supernatural. Falando agora de animações, como um dos mais icônicos e queridinhos personagens da obra de Naruto, Itachi Uchiha foi um dos melhores e mais bem desenvolvidos personagens que eu já vi. E tudo bem, galera, eu sei que eu sou um fanboy da obra de Naruto como um todo, mas esse personagem, ele teve um valor absurdo para a obra, e que a gente só acaba entendendo no decorrer, né, conforme a obra vai avançando, e principalmente ali no meio pro final da obra que a gente entende o quanto esse personagem foi importante. No começo ele era visto só como um vilão, sem muita relevância. Mas desde a primeira aparição dele, o Kakashi deixa claro que com 13 anos ele já era líder da Anbu. Conforme a obra vai avançando, a obra vai se desenrolando, você nota que ele era um prodígio desde pequeno, só que em alguns momentos ele é considerado meio como um psicopata, porque ele, aos 13 anos de idade, ou 16, se eu não me engano, ele acaba matando todo o clã dele. Pensa ali que tinha umas 300 pessoas, talvez 200, 100 pessoas do clã dele, ele mata todo mundo, inclusive pai e mãe, deixando vivo só o irmão mais novo dele, que é o Sasuke. Esse, inclusive, é a principal motivação do Sasuke no decorrer da obra, que é enfrentar o irmão dele. E é uma luta que todo mundo é doido pra ver, a vingança do Sasuke contra o Itachi. Avança no Naruto clássico, o Itachi não é mais tão mencionado, só que o Sasuke quer ir atrás dele, afins, até que no Shippuden tem um momento onde vai rolar o confronto dos irmãos. E, galera, assim, pra quem assistiu, tem uma cena onde o Itachi ataca o Sasuke acaba desviando, rola a luta e finalmente os dois meio que se enfrentam ali, e finalmente o Sasuke acerta o Itachi com uma espada. Do nada, sobre a mão do Itachi, assim,
Ele só aponta o dedo, o Sasuke olha de lado, e o Sasuke, que também domina Genjutsu, mas não como Itachi, caiu no Genjutsu. E ele olha pra cadeira e o Itachi tá lá, sentado com as pernas e a mão cruzada, assim, vendo a briga. Então, a briga dos dois é muito bem feita. A forma como foi desenhado, né, essa sequência de ação foi maravilhosa. Só que, assim, é uma troca de poderes absurdos de um lado, de um outro, até que, finalmente, a gente começa a entender que o Itachi ele não queria matar o Sasuke. Ele queria tirar do Sasuke o controle que o Orochimaru colocou sobre ele. E tanto é que quando ele tira, ele literalmente se sacrifica para salvar o irmão. Porque nessa altura o Itachi tá doente, né? Já tá no fim da vida. E aí, tem até uma hora que ele começa a cuspir sangue, de tanto poder que ele usa. E finalmente ele consegue selar a marca da maldição do Orochimaru. Ele consegue tirar isso do Sasuke. Tanto é que tem uma hora que o Sasuke acha que vai morrer. O Itachi vem vindo assim com o dedo. Ele pensa que o Itachi vai matar, ele só dá aquele toque que ele costuma fazer no irmão. E o Itachi morre. E o Sasuke sofre muito. Depois o Sasuke descobre que o irmão dele, na verdade, queria salvá-lo. O irmão dele, na verdade, não queria matá-lo. Que tudo, né, foi para tentar fazer uma preparação pro Sasuke não estar próximo do Sasuke, também foi para protegê-lo. Só que quando a gente chega na Quarta Guerra Ninja, o Itachi ele é revivido junto com outros ninjas que morreram poderosos pelo Edo Tensei, né, que é uma técnica ninja onde você consegue reviver os mortos no corpo de uma outra pessoa. Aliás, no corpo de uma outra pessoa, e aí você fica com a aparência e acaba recebendo ali um controle mental de quem tá usando o jutsu. E o Itachi foi tão foda que ele conseguiu sair do controle do Kabuto e ele foi o responsável, né, já no pós-vida, em conseguir desativar o jutsu do Edo Tensei, o que deu para Konoha uma chance de poder enfrentar o Obito, o Madara, a Kaguya e o Jetsu. Só que aí tá, nessa altura a gente já sabe que na verdade o Itachi ele não matou a família dele e o clã dele porque ele quis. Tanto a família quanto o clã tinham um golpe de estado contra a Aldeia da Folha. Então ele priorizou a Aldeia da Folha. E ele fez questão de não matar o próprio irmão. Então tudo que ele fez foi pelo irmão e por Konoha. Porque se entrasse numa guerra dos Uchihas contra a vila, existia uma grande possibilidade da vila ganhar e o Sasuke ser morto junto também. Então a redenção, na verdade não é uma redenção, né? Porque é uma redenção para nós que estamos assistindo. A redenção do Itachi, puto, o cara não era um assassino, ele tecnicamente acaba morrendo como um herói de Konoha. E ele é mencionado depois, né, quando acaba a obra. E é maravilhoso o significado que tem a morte dele, a forma como ele se despede, a alma dele se despede do Sasuke. Cara, não tinha como não trazer isso pra cá. E por último, eu quero trazer pra vocês o egocêntrico, gênio, bilionário, playboy, filantropo, que evoluiu muito, né? Depois de conviver com os Vingadores, depois de conviver com o Capitão América, passou por muita coisa, era um pegador escroto, não ficava com todo mundo, aproveitava a vida como queria. Só que ele teve ali a jornada do herói e o fim dele foi memorável. O Tony Stark sempre venceu todas as batalhas que ele se envolveu. Aí teve, em Vingadores 1, a Batalha de Nova York, onde ele viu que poderiam haver batalhas que ele não ia ganhar. Isso levou ele a criar o Ultron junto com o Bruce Banner. Após criar o Ultron, ele viu que ele também poderia ter destruído o mundo se ele não pensasse direito naquilo que ele estava fazendo. Afinal de contas, tudo isso atormentava o Tony, até porque com o Ultron, milhares de pessoas morreram em Sokovia. Mas eu acho que em Vingadores Guerra Infinita foi onde o Tony realmente teve o peso de perder alguém em batalha. Porque ele teve que lidar com um inimigo que ele não conseguiria vencer. E além de tudo, ele viu diversos Vingadores caindo, morrendo ali na frente, membros dos Guardiões da Galáxia, o próprio Doutor Estranho, com quem ele tinha uma rincha. Só que ver o Peter Parker esfarelando e morrendo ali na frente dele, cara, foi demais pra ele. E claro que ele se culpou muito por isso. Tanto é que quando já em Ultimato, o Capitão América, junto com outros Vingadores, vão conversar com ele, ele recusa ajudar. Porque agora ele
Ele tem medo de perder aquilo que ele construiu. Tanto é que ele mesmo fala, não posso arriscar, capitão. Ele tá falando tanto da filha quanto da Pepper. Mas depois que os Vingadores vão embora da casa dele e deixam na mente brilhante de Tony Stark a informação sobre um possível assalto no tempo, na construção de uma máquina que consegue viajar pelo tempo e espaço, ele tava ali lavando a loucinha dele, pensando. Do nada ele vê uma foto dele com o Peter. E isso coloca ele para pensar e sim, ele consegue criar a viagem no tempo. Então vamos lá? Só foi possível eles voltarem no tempo para conseguir a joia porque o Tony conseguiu desenvolver a máquina. Porque até então, o Banner, ele conseguiu também, o Banner também tem um nível mental, um nível de intelecto muito alto, só que faltava um ajuste. Então, tecnicamente, o Stark foi quem criou ali o GPS, né, temporal. E eles conseguem, meio que, entre aspas, fazer todo mundo de volta à vida. Só que, como diria o Thanos, aonde isso os trouxe? De volta a mim. Então ele acaba tendo que enfrentar, os Vingadores como um todo, tem que enfrentar o Thanos novamente. E isso gerou para nós, fãs, uma das maiores batalhas já vistas no cinema. Aquela que todo mundo, teve gente que chorou, teve gente que riu, teve gente que se arrepiou. Foi maravilhoso ver aquilo no cinema. Aquele quadrinho que eu li em 1990, aquelas histórias que eu sempre acompanhei dos heróis, o sentimento é indescritível. E, para quem não se lembra, em Vingadores Guerra Infinita, o Doutor Estranho visitou 14.605 finais possíveis, onde em apenas um os Vingadores poderiam vencer. E quando não tinha mais esperança, o Tony foi lá, conseguiu a muito custo tomar as joias do Thanos e estalou o dedo, matando a armada do Thanos como um todo e o Thanos também. Só que isso custou a vida do nosso querido Tony Stark. Né? Foi o fim de um ciclo quando a gente pensa em um super-herói. E foi um ciclo memorável, tanto é que até hoje todo mundo sente muita falta do Stark dentro dos Vingadores. Pode ver que após o Stark sair, após o Capitão América sair, hoje em dia não tem uma liderança no âmbito dos Vingadores. E a morte dele é muito relevante para o universo do CM como um todo, porque literalmente ele se sacrificou para salvar o universo. E, como diria ele, né? Isso teve um significado maravilhoso, porque ele cumpriu a jornada. Por mais que eu queira o Stark de volta, por mais que inclusive a gente até fez um vídeo falando, né, sobre a possível volta do Robert Downey Jr. Não, ele cumpriu o papel dele dentro do CM. Tanto é que ele mesmo diz, né, no holograma no final do filme, que parte da jornada do herói é o fim. Mas se você sente falta de alguns desses personagens, acha que a gente deixou de trazer algum personagem e quem sabe isso aqui funcione como um vídeo 2 também? Deixe aí nos comentários. E se você chegou até aqui, não esquece de curtir o vídeo, não esquece também de compartilhar com os amigos e comenta, galera, porque todas essas pequenas ações são pequenas para vocês, mas para nós tem um significado muito grande. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!